que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso nós somos abençoados. Mas para que eu sou abençoado? Diga, eu sou abençoado para abençoar. Lógico, né? Nós somos abençoados para abençoar. Nós chegamos no reencontro no domingo, foi assim algo extraordinário. Eu creio que as expectativas foram alcançadas, sobretudo a expectativa de Deus para cada um de nós, que recebeu do Senhor ali, teve a sua mente ampliada. E eu quero dizer que essa saga da reconstrução, ela continua. No domingo, quando? No domingo. Eita, você veio mesmo, está aí? Corpo presente ou corpo ausente? Diga, no domingo. No domingo. No domingo Deus deu uma chave espiritual que não é nada mirabolante, mas é algo que, se efetuado, Deus vai reconstruir a sua vida completamente, as suas expectativas, e a chave que libera toda a bondade de Deus sobre cada um de nós e sobre todos nós. Quem está interessado, quem está curioso? Amém? Não gera expectativa, porque domingo nós vamos tratar expectativa. Domingo promete, vai ser uma bênção. É algo tão simples, mas quando feito de fato com fé, é algo tão poderoso que é capaz de mudar uma vida, mudar muitas vidas. Então eu venho falando sobre um dia na vida de um crente. Então é uma sequência que eu estou fazendo em Atos capítulo 3 e capítulo 4, falando daquele dia em que Pedro e João, se você tem acompanhado nas últimas quintas-feiras, Pedro e João chegam às 6 horas da tarde na porta formosa do templo, e ali ele encontra um paralítico, e o paralítico espera receber dele uma esmola, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. O ponto central de toda essa história, você sabe qual é? Pergunta para quem está do seu lado: qual é o ponto central de toda essa história? O ponto central, não vou deixar você na curiosidade, é Jesus, é o nome de Jesus. Esse é o ponto central. É o nome de Jesus que curou aquele paralítico. A fé no nome do Senhor Jesus levantou aquele paralítico aleijado, ele andou, ele correu e ele saltou. Eu quero dizer que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Por isso ele continua sendo um nome poderoso, um nome maravilhoso. Aliás, quando o profeta fala a respeito de Jesus, chama ele de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É o nome do Senhor Jesus. E é esse nome que Pedro aproveitou a oportunidade. Eu estou fazendo aqui um apanhado das últimas quintas, né? E é nesse nome que Pedro aproveitou a oportunidade para quê? Para poder centralizar, colocar o foco. Porque quando o aleijado ele é curado, as pessoas começam a olhar para quem? Para Pedro e para João. Porque foram eles que deram a palavra, sabe? A palavra de cura, a palavra da salvação, a palavra da restauração, ela sempre sai da sua boca, diga, da minha boca. Mas o poder, diga, o poder ele vem de Deus. Não à toa Jesus disse que no nosso interior mora, habita um fluir, um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. E esse rio de águas vivas, ele é o Espírito Santo, mas ele só é ativado quando nós abrimos a nossa boca para falar em nome de Jesus. Então o nome de Jesus é um nome central. E quando aqueles caras eles entram para o templo, para a oração, e aquele ex-aleijado começa a pular e a correr e ficar junto ali de Pedro e João, diz que juntou uma multidão enorme. Então Pedro aproveita a oportunidade de uma multidão que se reuniu e prega em nome do Senhor Jesus. Mostra que Jesus é o autor daquele milagre. Ele não traz a glória para si, ele não traz a honra para si, mas ele aponta para Jesus e diz: olha aqui, Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o ressuscitou dos mortos, e agora ele é o responsável por esse homem estar aqui, está andando, a glória dele, toda a bênção vai para ele. E isso é assim de fato algo maravilhoso, algo assim extraordinário. E hoje nós vamos continuar trabalhando nesse tema, e a expectativa de Deus, como eu tenho falado, é que cada um de nós possa dar espaço ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar, falar
agir através de nós, aonde quer que nós estivermos, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na condução, seja na universidade ou na escola. Deus quer falar e quer agir através de você, inclusive na sua casa. Diga, na minha casa. Na minha casa. Isso é uma bênção maravilhosa, a gente não pode perder isso de vista de forma nenhuma. Mas existe uma coisa que acontece quando uma situação dessa se manifesta. O diabo, o adversário, ele sempre vai tentar calar a sua voz. Repete comigo, o adversário sempre quer me calar. É claro, porque o poder é liberado através da fala. É preciso declarar, é preciso confessar. E ele quer calar a sua voz. Sabe, exatamente isso que ele tentou fazer ali com Pedro e João, é isso que ele faz com a voz de qualquer um de nós crentes. Quando nós apontamos para Jesus, ele fica muito fragilizado. Quando nós apontamos para nós mesmos, para o mérito da igreja, para o mérito dele, de fulano, de Beltrano, isso fortalece o inimigo. Mas quando nós apontamos para Jesus, diga para Jesus, ele fica enfraquecido. E qual é a alternativa dele? Tentar calar a nossa voz. São duas coisas que ele costuma fazer: ou tenta calar, ou tenta contradizer, para que você mude de assunto e traga o foco, tire o foco de Jesus e traga o foco para você mesmo. Seja qual for a alternativa que ele tente trabalhar na sua vida, não caia nessa história. O nome central do Evangelho, o poder de Deus, se manifesta através do nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. O nome de Jesus. Então, muito bem, Atos dos Apóstolos, vamos ver o texto como isso aconteceu. Capítulo 4, versículos de 1 a 13, nós vamos ler ele todo e depois nós vamos retornar aqui em alguns pontos específicos para a nossa meditação nessa noite. Atos 4, de 1 a 13, você pode me acompanhar ali. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados. Olha só o termo, muito perturbados. Não era pouco perturbados. Eles estavam muito perturbados, muito chateados, muito incomodados com a fala de Pedro e João. Por quê? Porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus, olha o nome aí, Jesus, há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam. O que o diabo tenta fazer quando alguém tenta falar em nome de Jesus? Tenta calar. Qual era a alternativa deles ali? Eles prenderam Pedro e João para tirar eles do meio do povo, para cessar aquela pregação, para cessar aquele culto, para cessar aquele movimento, para cessar aquela palavra. E é exatamente a mesma coisa que acontece conosco hoje. Quando o nome de Jesus começa a ser declarado, professado e confessado, de alguma forma o inimigo vai tentar calar essa voz na sua própria boca, fechar a sua voz, misturar as coisas, desvirtuar, mudar o foco, tirar o nome de Jesus do centro das situações. E quando ele não consegue calar a sua voz, ele tenta ensurdecer, a voz, os ouvidos de quem está ouvindo aquela palavra. Então eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Vamos repetir essa parte? Muitos que tinham ouvido a mensagem creram. Quantos creram? Diga muitos. Sabe quantos são os muitos? Totalizando agora cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, fora Mulheres e crianças. 5.000 homens. Imagina, porque um homem foi curado, o nome de Jesus foi proclamado, a atenção foi chamada, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, facilmente você pode dobrar esse número, talvez triplicar esse número, alcançaram o Evangelho por causa desse fato. Uma coisa simples, algo corriqueiro, algo do dia a dia. Deus continua agindo assim, e o nome de Jesus continua poderoso o suficiente para fazer coisas extraordinárias como essa. Às vezes a gente fica pensando na totalização de 5.000 pessoas, mas se você atingir 5, você está debaixo da bênção. Se você atingir uma pessoa, está debaixo da bênção. E eu estou lhe dizendo, Deus vai lhe abrir uma porta de oportunidade para que você seja o canal da bênção de Deus, aonde quer que você esteja. E sabe, às vezes o lugar que para nós parece ser o mais difícil é o lugar, exatamente o lugar onde Deus quer usar você. Porque às vezes o lugar que a gente trabalha, por exemplo,
A gente é muito conhecido no lugar onde nós estudamos, as pessoas que são nossos colegas, às vezes dentro da própria casa, mas Deus quer usá-lo nesse lugar. E você, diga eu diga assim, eu sou boca de Deus, Sou boca de Deus. aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Aleluia. Então ali naquele dia, cerca de 5.000 homens. Versículo 5 diz assim: no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. É a mesma turma que condenou Jesus à morte e entregou para Pilatos. É o mesmo pessoal. Então mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Qual era o interrogatório? Eles disseram assim: com que poder, essa é a pergunta, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Parece até inocente, né? Daqui a pouco conversa um pouquinho mais sobre isso. Versículo 8 diz assim: cheio do Espírito Santo. Repete. Cheio do Espírito Santo. Pedro lhes respondeu. Diga de novo: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Diga o seu nome. Jonas. Não entendi. Diga o seu nome. Jonas. Cheio do Espírito Santo. Vamos falar a frase completa agora. Diga o seu nome, depois diga que você é um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então ele lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque o que Pedro estava fazendo? Ele aproveitou o interrogatório para fazer o quê? Pregar no nome de Jesus. Era oportunidade. Se primeiro ele teve oportunidade no meio do povo, e mais de 5.000, cerca de 5.000 homens se converteram, agora ele tem uma nova oportunidade no meio dos religiosos, dos doutores da lei, ali no meio dos sacerdotes, e inclusive na presença do sumo sacerdote. Então, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus. Ele foi curado pelo nome de Jesus. Vamos dizer de novo: ele foi curado pelo nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Muita coragem, né? De assassinos, né? Praticamente, exatamente as pessoas que haviam condenado Jesus à morte, que tramaram a morte de Jesus. Quem o condenou foi Pilatos, mas eles tramaram aquela situação toda. Sabe, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não tem medo de nada, fica destemido, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente nessa história. Então, saibam os senhores, versículo 10, e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E ele diz no versículo 12: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns e sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Diz amém. Amém. Olha só, vamos passear um pouquinho nesse texto. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. A lista dos opositores era composta de sacerdotes que foram acusados de conspirar contra Jesus, para a morte de Jesus. Ali também tinha o capitão do templo, que mantinha a ordem dentro do pátio do templo, e ele era comandado pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes e demais responsáveis pelo templo. E também tinha ali os saduceus. Esses três grupos são citados. Os saduceus eram um grupo político-religioso muito influente. Eles eram opositores à doutrina dos fariseus, pois só acreditavam nos 5 primeiros livros de Moisés. Eles participaram da oposição a Pedro e a João, porque eles defendiam a ressurreição, ponto esse
descartado pelos saduceus. Então, seja pelo motivo que for, o que eles fizeram e o que eles precisavam fazer era calar a Pedro e a João imediatamente. Os sacerdotes porque estavam sendo acusados, o capitão do templo porque gerou um tumulto, e os saduceus porque Pedro e João falavam de ressurreição. Então, toda vez que se levanta o nome de Jesus, que se fala do poder de Deus, da ressurreição dos mortos, da salvação, o diabo tenta calar essa voz. Ele quer inventar, ele quer trazer outras fábulas, outras histórias, mas nunca a verdade central do Evangelho, que é apontar para Jesus. E as igrejas, às vezes, elas se misturam nessa questão, porque uma verdadeira igreja, qual é a verdadeira igreja? É aquela que sempre fala de Jesus, é aquela que aponta para Cristo. Essa é a igreja verdadeira. É que a salvação está em Cristo, a vida da igreja é a própria vida do Senhor Jesus. E aqueles caras chegam ali no meio daquele interrogatório e fazem a pergunta que Pedro mais esperava, é a pergunta do milhão. No futebol a gente diz que rolou a bola e o outro fez o gol com o gol vazio. Não tinha nem goleiro, Marino, chutou a bola para dentro do gol com o gol vazio. Então Pedro aproveitou a oportunidade e ali ele deu crédito ao nome de Jesus, morto por eles, mas ressuscitados por Deus. Então a verdade, ela é exposta diante do Sinédrio. Olha o versículo 7 do capítulo 4, diz assim: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Qual era a pergunta? Vamos ler a pergunta? Com que? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha, ajeitou, preparou um ambiente para a pregação de Pedro. Com que poder? Com que poder? Em nome de quem? Em nome de quem? Pedro deve ter ficado até espantado com aquela relação e com aquela pergunta e com aquela situação toda. Mas quando eles abriram essa porta extraordinária para a exposição do Evangelho, a pregação anterior que Pedro já havia feito para a conversão daqueles 5.000 homens, agora ela é praticamente repetida na presença dos doutores da lei ali, dos saduceus e dos sacerdotes, com ênfase sempre no nome de Jesus, o autor do milagre. Aquele que foi morto, aquele que foi crucificado e aquele que foi ressuscitado, Jesus de Nazaré. Deus o ressuscitou e ele foi feito a principal pedra angular. Irmãos, esse é o Evangelho de Cristo. Cristo é a pedra principal. Cristo é a solução, Cristo é a resposta, Cristo é o Senhor, todas as coisas são dele, por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o Verbo encarnado, ele é desde o princípio, ele é o Criador de todas as coisas, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele é o Salvador, o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho, entenda isso, essa é a nossa vida, essa é a sua vida, esse é o poder de Deus que fez aquele aleijado andar e que pode também mudar a história da vida de qualquer pessoa. Infelizmente muitos crentes vivem uma vida mordonhenta, medíocre, comum, mediana, porque não conseguem, não sabem, não entendem ou não creem o suficiente para usar o poder do nome de Jesus em favor deles próprios. Porque quando nós declaramos aqui, batemos na mão do irmão dizendo você é abençoado, eu sou abençoado, essa é a verdade bíblica, que todas as bênçãos são nossas em Cristo Jesus. Então observe, todas as bênçãos são, mas como? Quer fazer um trabalho de casa? Se fosse uma turma aqui, de um seminário, de uma faculdade, eu diria para você pegar o Novo Testamento, não precisa nem pegar os Evangelhos, mas você pegar a partir do livro de Atos e depois entrar ali, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João e Hebreus, e anotassem, sublinhassem na sua Bíblia todas as vezes que aparece o termo em Cristo ou nele. Sabe o que significa? Que tudo aquilo que é dito na Bíblia, que em Cristo ou que nele, é um direito seu e é uma herança sua. Por quê? Porque nós estamos nele. Se a igreja viver essa verdade, e quem sabe, minha oração é que domingo essa chave seja virada e essa resposta seja manifesta para nós. Não que seja algo extraordinário, mas é uma coisa às vezes tão simples que a gente deixa de fazer.
por distração, por ocupação ou por outras razões. Jesus é a mensagem, Jesus é a palavra, Jesus é a resposta. Sabe, a pregação do Evangelho é centrada, como eu já disse, estou repetindo, estou insistindo bastante em Jesus. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem a ver com aquilo que Ele fez. Por que muito crente fracassa? Porque ele quer centrar a sua religiosidade na sua vida. Então, quando ele se comporta bem, ele acha que ele é digno, ele acha que ele merece e ele acha que Deus vai ouvi-lo. Por quê? Porque ele se comportou bem. Mas não é nada disso, porque nenhum de nós, baseados no nosso comportamento, é capaz de atrair para nós mesmos a bênção de Deus. Então o indivíduo ele ora com fé, quando ele acredita que passou uma semana boa, quando ele acredita que naquela semana ele se comportou bem, quando ele acredita que naquela semana ele não teve nenhum problema, então aí está cheio de fé para orar. Mas se houver algum tipo de dificuldade, a fé dele desvanece, ele não consegue nada. Irmão, nós não oramos em nosso nome, nós oramos em nome de Jesus, na posição de Jesus. E não pare de ficar olhando para você mesmo e ore para Jesus. E vou lhe dizer algo mais, que para a igreja às vezes não é muito importante, porque você sabe disso. Eu acho que esse não é um problema daqui de Santa Bárbara, acho que é um problema só lá do Jardim Catarina. Além de parar de olhar para a sua própria vida e para os seus erros, olhar para Jesus, para de olhar também para a vida dos outros, olhe para Jesus. Se todos nós olharmos para Jesus, acredite em mim, nós vamos viver dias muito melhores na nossa história, na nossa vida. Por quê? Porque Ele é o nome sobre todo nome. Porque Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o nome sobre o seu problema, porque o seu problema tem um nome. Se o seu problema é dívida, Ele é o nome sobre a dívida. Daniel acabou de ministrar aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo. Olha só. Então Filipenses 4,19 está lá, em Cristo. Então, em Cristo, todas as suas necessidades são supridas. Aleluia. E por que isso não está acontecendo? Porque nós estamos crendo pouco. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a resposta está no nome de Jesus. Versículo 12 do capítulo 4, então diz assim, esse versículo é muito conhecido: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome, nenhum outro. Vamos lá, nenhum outro nome, nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui que às vezes passa desapercebido. Essa mensagem ela deve ser o nosso modo de viver. Em um dia como outro qualquer, nós devemos sempre declarar o nome de Jesus acima de toda e qualquer outra situação ou circunstância. Foi isso que fez aquele aleijado andar, correr e saltar. Saltar de alegria, de gratidão. O nome de Jesus, ele não é uma... Calma, está tudo certo. Tudo bem. Aqui é Santa Bárbara, fique em paz. Glória a Deus. Uma vez a gente estava num culto, antes do prédio da 17, a gente se reunia numa escola que era na rua 14, eu acho, 13, não lembro, que é o Cefem, que era um vereador lá. Ele queria vender aquela escola de qualquer maneira. É um prédio enorme, a gente se reunia na quadra, né? Então a quadra a gente montava o culto, toda vez que tinha culto, montava o culto. E é uma quadra lá em cima, no terraço, na parte mais alta da escola, e cercada de grade, né? Para a bola não vazar ali nos treinos, nos jogos, enfim, nos recreios. Um dia ele estava lá muito bem, eu estava pregando, assim, os irmãos sentados e tal. Aí começou, já ouviu falar em bala traçante? Ela passava assim pelo céu, por trás do assim, lá, pra cá. Aí o pessoal ficava assim. Calma, irmão, não vai chegar nada aí, eu não estou vendo nada do que estava acontecendo. Irmão, tem história. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu disse para ele naquele dia: o nome de Jesus está acima de todas essas coisas. Oh Jesus, nome maravilhoso. Nome maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse nome Jesus, é o nome pelo qual nós podemos ser salvos. Existe aí uma palavra, a palavra salvo, quando nós vamos olhar ela no original, no grego, é sozo. Repete, sozo.
Sozo é o verbo salvar, né? E tem um substantivo que é sotério. Então, aí fala de salvação. Quando essa palavra é usada, a língua grega é uma língua muito criteriosa. Tão criteriosa que, por exemplo, quando se fala de amor, você já deve ter ouvido falar isso, algum pregador já deve ter dito, você já leu isso em algum lugar, existem palavras diferentes para falar de amor. Então existe filho, que é o amor fraternal, existe eros, que é o amor sexual, existe ágape, que é o amor de Deus, o amor perfeito. Então o grego ele é muito criterioso nisso. E às vezes assim, alguma outra língua diz aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma maçã. Aí você vai comer a maçã e diz assim, eu amo essa maçã, eu amo comer maçã. Tudo bem, você pode amar comer maçã. Você ama comer o quê? Seja qual que for. Eu amo comer pera. Aí morde a pera. Aí daqui a pouco o seu filho vem correndo para você e diz assim, vem cá pro papai, papai te ama. Aí daqui a pouco ele vai dar um beijo na esposa e vai dizer, meu amor, eu te amo. Mas ele ama o filho, ele ama a maçã, ele ama um cachorro. Nós usamos a mesma palavra, eu te amo. Mas o grego não. O grego ele vai dizer, eu gosto de comer você. Então tem um amor que é esse interesse, né? Comer a comida, comer a fruta, comer o frango, sei lá, o churrasco. Glória a Deus. O sujeito faz aniversário, mas o churrasquinho pra gente nada, né? Nada. Eu amo churrasco. Eu amo a minha mulher. Ela pode ser que me ama igual eu amo churrasco. Eu estou dizendo isso para você entender que o grego tem palavras diferentes. Né? Esse amor é o amor de Deus. Lembra daquela história quando Pedro e Jesus eles estão passeando na beirada do mar da Galiléia, lá quando Jesus já morreu, já ressuscitou, Pedro já negou, está cabisbaixo. Então Jesus anda com ele assim, Pedro, você me ama? E Pedro responde o quê? Senhor, eu te amo. A nossa Bíblia em português traduz tudo como amor, mas no grego ele dizendo assim, eu vou parafrasear para você, Pedro, você me ama? Jesus pergunta, e Pedro responde, Senhor, tu sabes, eu gosto de você. Essa é a resposta. Pedro não usa a palavra ágape, porque ele sabia que tinha acabado de negar Jesus. Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu gosto de você. Aí na terceira vez Jesus não usa mais ágape. Jesus diz assim, Pedro, você gosta de mim? E Pedro diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu gosto muito de você. Muda a palavra. Jesus é o nome sobre todo nome, amém? Amém. Esse texto, esse exemplo que eu estou contando para vocês, é algo maravilhoso que só Jesus faria. Você não faria isso. Não faria isso. Nem eu. Mas Jesus fez. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, depois de ter dito que não consegue amar Jesus, Jesus bota a mão no ombro de Pedro e diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Jesus escolheu alguém que ninguém escolheria. É como se você colocasse para diretor financeiro da sua empresa um ex-presidiário. Ninguém faria o que Jesus fez. Vamos voltar. Então a palavra sozo, ela é salvar, é o verbo salvar. Mas esse verbo no grego ele fala de curar, ele fala de prosperar, ele fala de trazer paz. É uma palavra completa, não é simplesmente, não que não seja importante, nós entendemos isso como salvar do inferno, você um dia vai morar no céu, mas não é disso apenas que está falando. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, que importa que o homem seja salvo, ele é curado, por isso ele usou sozo, aquele aleijado, ele foi curado. Mas a palavra no grego é sozo, ele foi salvo. Salvo do quê? Da enfermidade. Depois ele recebeu Jesus, ele foi sozo de novo. Ele foi salvo do inferno. Entende? É a palavra, é o poder dessa palavra no nome de Jesus. Então esse texto que se usa muitas vezes evangelisticamente, ele pode ser usado para fazer oferta. Deus quer salvar, Deus quer sozou você em nome de Jesus, na sua situação de pobreza e de miséria.
Deus quer sozou sobre a sua família. Ele quer resgatar o seu filho que está perdido. Ele quer restaurar o casamento. Sozou. Ele quer sozou para o indivíduo. Ele quer salvar o indivíduo que está perdido no pecado. Ele quer trazer para uma nova vida. É a mesma palavra. Então o nome de Jesus, bota de novo aí Atos 4, 12. Vamos ver junto esse versículo de novo. Olha só, coisa linda. Não há salvação. Ali salvação é uma palavra sotérica, que significa a mesma coisa, sendo substantivo, em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. A palavra é sozo. A salvação é a completude de Cristo, na vida de Cristo, no poder de Jesus, no nome do Senhor Jesus. E quando o nome de Jesus é declarado, diga assim comigo, todo o inferno se cala. Pois foi exatamente o que aconteceu. Aqui aqueles homens, parece que é Daniel, deu uma gaguejada aqui. O que aqueles homens viram neles? Viram ousadia, diga ousadia. Diga coragem. Isso, ousadia e coragem. Viram sabedoria, diga sabedoria. Sabedoria. Eles fizeram uma leitura ali, que às vezes é uma leitura para nós, né? Atos capítulo 4, versículo 13 diz assim: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles Haviam estado com Jesus. haviam estado com Jesus. Sabe, a maior bênção da nossa vida é a pessoa olhar para nós e reconhecer que nós estivemos com Jesus. Que Jesus vive em nós. Que Ele é o restaurador. Que aquela vida que nós vivíamos não se compara à vida que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque eu me esforcei muito. Porque eu fiz muito jejum, não estou falando, faça jejum. Porque eu fiz muita oração, ore. Porque eu li muito a Bíblia. Porque agora eu consigo me controlar. Quem é que consegue se controlar? Você não consegue controlar nem o seu apetite. Não consegue controlar a sua raiva. Não consegue controlar a sua chateação. Cara, você não consegue controlar nada. O que muda a nossa história, a nossa vida é Jesus, quando Ele entra. Porque Ele transforma, Ele salva, Ele sozou, Ele muda essa história, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa carga emocional, sabe? Ele acaba com o ressentimento, com a amargura, com a tristeza, com a dor. Essas coisas saem e dão espaço, igual aquele homem, aquele ex-aleijado, e ele corria, e ele andava, e ele corria, e ele saltava de alegria na presença de Deus. Por quê? Porque ele foi salvo, ele foi curado, a sua vida foi mudada. O nome de Jesus muda a história de todo aquele que crê. Diz amém. 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 E não tem jeito, eles não tinham como negar aquilo. De onde vem essa sabedoria? Aí você fica pensando assim, puxa, essa sabedoria vem porque o sujeito estudou. Então ele fez seminário, ele tem faculdade, ele fez pós-graduação, ele fez mestrado, ele tem doutorado. Eu não fiz tudo isso. Mas a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus pelo Espírito Santo. É a graça de Deus. Você estuda. E todo estudo que você tem, toda a lei que você conhece, toda a Bíblia que você decorou, se não tiver o Espírito Santo trazendo graça sobre você, na hora H, você vai comer demais. Vai se irritar demais. Vai ficar chateado, vai ficar entristecido, vai ficar ressentido, como se nada tivesse, como se nada pudesse. A diferença que faz em cada um de nós é Jesus. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa coragem? E a resposta é simples. Eles só podem ter estado com Jesus. Sabe, a graça de Deus sobre a sua vida, ela vai ser tão grande. Ela já é, porque talvez você não perceba que ela ainda não se manifesta. Mas ela vai ser tão grande que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Acredite nisso, só pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Se vocês soubessem minha história, vocês diriam isso, só pode ser Jesus. Mas eu não vou contar. Né, Paulinho? Alguém pode? Não sei.
confundir as sábias. Escolhe aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Para que o poder, para que a glória, para que a honra esteja no nome do Senhor Jesus. Vamos querer Jesus para mudar. Vamos querer Jesus para mudar a sua história, mudar a sua vida. Jesus é maravilhoso, irmãos. É o nome que está acima de todo nome. Sabe, tem gente que não quer falar o nome. O judeu até hoje não fala o nome de Deus, porque ele tem medo de cair em blasfêmia. E tem muita gente, tem muito grupo religioso, muito crente que não gosta de falar o nome de Jesus, porque não se sente digno. Tem outros que falam o nome de Jesus demais, como se fosse uma retórica. Seja de mais ou seja de menos, entenda que há poder nesse nome. É poder de mudar a sua história, é poder de mudar a sua vida. Glória a Deus. Aquele aleijado não tinha expectativa nenhuma. E a expectativa dele diminuiu ainda mais, quando Pedro disse: olha, não tem dinheiro. O que você quer é dinheiro? Não tem. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta ele. Levanta ele. Levanta ele. Sabe? Tem uma coisa que às vezes atrapalha muito a gente. E eu vou encerrar com isso. Aquela época de Jesus e hoje, às vezes, não é diferente. Quando a gente olha para uma pessoa numa situação dessa, numa situação de rua, o pensamento que vem para nós é assim: o que esse cara fez? O que essa pessoa fez para estar nessa situação? Ou, como a Bíblia diz, de quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Sabe, Jesus, quando olha para o necessitado, Jesus não está procurando culpa naquele necessitado. A culpa é do pecado. Mas Jesus está procurando uma oportunidade para agir na vida do necessitado, do perdido, e trazer vida, trazer luz, trazer salvação e trazer graça. Jesus é assim, nós devemos ser também. Quando a gente está perto de um atribulado, Lázaro cantava tanto isso, né? Dos atribulados. Eu ia até fazer uma piadinha, mas a pastora não gosta de fazer piadinha. Mas a 13ª tribo é a tribo dos atribulados. Fiz a piadinha. Tribo de Judá, tribo de não sei o que, né? Tribo de Benjamim, tribo atribulados. Às vezes a gente faz parte dessa tribo e nem sabe, né? É só a divulgação, é só chateação. Mas a graça de Deus, quando ele olha para um atribulado, ele quer tirar a pessoa dessa tribo maldita de tribulação, trazer vida, trazer graça, trazer favor, mudar a história, ter um desfavorecido e transformar ele num favorecido. É por isso que o profeta diz: cante de alegria você que é estéril, você que nunca teve um filho, pois você vai rir